Olá a todos que assistem ao meu canal! Se você tá aqui hoje, muito obrigado pela sua presença. Pra quem não me conhece, meu nome é Rita, eu moro aqui na Coreia do Sul e esse canal fala de coisas da Coreia do Sul. E no vídeo de hoje, como já diz no título, eu vou dar algumas dicas de como começar a estudar coreano, né? Os processos, eu começo primeiro pela gramática, pelo vocabulário, o que eu faço? Eu vou falar um pouco da minha experiência, porque assim, pra quem não sabe, eu aprendi o Hangul sozinha, né? O básico sozinho. E aí eu fui fazer um curso, assim, junto com os meus amigos, a gente se juntou, chamou uma coreana lá e ela foi ensinar pra gente um pouco de coreano. Só que ela não era professora, ela só é coreana, então ela, né, só seguiu um livro e tal. E aí, mas foi ótimo, uma professora ótima, saudades dela. E aí o que aconteceu? Nesse curso e tal, a gente já. Todo mundo já tinha aprendido Hangul antes de começar a aula. Então a gente caiu direto num livro que era de gramática já. E sabe quando você tá assim, ainda na página 2 e a professora já tá na 15 e você ainda tá perdido ainda na 2 na 3 você não entendeu o que tá acontecendo? Então foi mais ou menos isso. Era assim. Eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então, na época, tinha uma escola de coreano mesmo. E aí eu decidi mudar pra lá e refazer tudo do zero. Eu já tinha estudado uns 6 meses coreano, só assim, 2 horas por semana. E eu falei, não, vou começar do zero de novo, melhor do que, né, cair direto no intermediário e não ter aprendido direito. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Lá a gente aprendia do comecinho primeiro o vocabulário certinho, o Hangul, mas a cada letra, cada vogal, cada consoante, a gente aprendia muito vocabulário, a professora fazia ditado, então isso reforçava muito, você aprendia muito mais coisas. Eu senti uma diferença muito grande. Por isso que eu falo assim pra vocês, já tenho uma experiência própria, assim, em começos de cursos, então eu sei o que encaixa melhor. Nesse caso, aprender o Hangul primeiro é essencial. É, de qualquer jeito, você vai ter que começar pelo Hangul. O que é o Hangul? É o alfabeto coreano. Então você vai começar por ele. As vogais, primeiramente, que é o mais fácil, né? Digamos assim. E a cada vogal que você for aprendendo, se você puder ir aprendendo uma palavra que usa essas vogais e tal, é o que eu recomendo. Pelo menos umas 3 ou 2 palavras para cada vogal. Acabou as vogais? Passa para as consoantes simples. Aprende também palavras que comecem com essas consoantes simples, que elas têm ali no meio da palavra. Acabou as consoantes simples, as consoantes compostas, são as duplas. Tem um sonzinho um pouquinho complicado pra gente fazer mesmo. Então fica na seguinte ordem. Você começa pelo Hangul, e aí do Hangul você aprende uma vogal, cada vogal você aprende uma palavra que use ela, vai pelas consoantes, as simples, das consoantes simples às consoantes compostas, são as duplas. Depois disso, você vai por patim. O que é patim? É a consoante que fica na base da sílaba. Eu tenho um post no Instagram explicando bem assim sobre o que é patim. E eu também fiz um e-book que eu vou disponibilizar gratuito aqui para vocês para download. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, se você tiver qualquer dúvida, lá tem todas as explicações, todas as pronúncias, regrinhas. Então, fica bem fácil de você organizar as ideias, digamos assim. Você vai ver, pelo meu e-book mesmo, que tem alguns patins que são compostos e que são bem difíceis a pronúncia. Eu não vou falar, eu não vou exigir que vocês decorem agora no começo, antes de tudo, porque é complicado mesmo, né? Não são tantas palavras assim que tem esses patins. Então, aos pouquinhos, eu indico assim, aos pouquinhos, conforme você for avançando, você vai decorando essas regrinhas também, beleza? Por que eu falo para focar bastante nos vocabulários primeiro antes do que gramática, como eu senti na diferença dos cursos que eu fiz? Se você tentar montar uma frase só com as gramáticas que você conhece e uma frase só com os vocabulários, você consegue se comunicar melhor como? Com os vocabulários, não é? Por exemplo, eu hoje comer banana manhã. Você deu para entender, né? Que eu comi banana de manhã, né? Se você só sabe conjugar um verbo, né? Ou montar a estrutura da frase. Ah, primeiro vem sujeito, depois objeto, depois o verbo. Mas eu não sei o que eu vou colocar ali. Então, né, não adianta muito. Então, por isso, no começo, é muito melhor você focar nos vocabulários primeiro. Aí, como fazer para decorar essas palavras que você aprendeu, né?
Você pode usar flashcards, fazer aqueles flashcards, sabe? Pegar uma cartolina, um papel, escrever as palavrinhas em coreano, atrás a tradução. Ou você pode fazer que nem eu, que eu desenhava, por exemplo, eu escrevi em coreano, atrás eu fazia um desenho do que era, pra não ler em português a palavra. E porque eu gosto de desenhar, por isso que eu fiz assim. Ou então você pode usar o Naver Dictionary. Eu tenho um vídeo explicando como usar todas as funções do Naver e lá tem uma função de montar o seu caderninho de palavras. Você pode imprimir, tem o som da pronúncia e tudo mais, e tem os quiz que você pode fazer para treinar. Eu vou deixar aqui no card em algum lugar. Ou tem outros também aplicativos que você pode baixar se você procurar por flashcard ou wordbook, né? Na loja de aplicativos você vai achar alguns aplicativos para o celular que você pode usar para aprender. Beleza, Rita, já aprendi várias palavrinhas e tal, já sei bastante agora. O que eu faço? Vou para gramática? Se fosse você, o próximo passo seria a gramática. Mas nesse processo de mudar para gramática, o que eu faria? Treinaria a leitura e a pronúncia. Como faz isso, Rita? Você vai, eu vou dar uma diquinha valiosa, anota aí. Só entre a gente. Você pega e digita aí no YouTube o nome de uma música que você gosta e você escreve em coreano, Kasa. Ou você pode escrever Noreban. Ou você pode escrever mesmo em português, karaokê. Você vai ver vários vídeos dessa música que você gosta com a letra em coreano embaixo. E aí o que você vai fazer? Eu tô dando uma de Dora Aventureira, né? Isso mesmo, você vai ler e cantar, né, a letra. Se você colocar só caçar, vai sair a letra e vai vir com a voz de fundo. Se você colocar noreban, karaokê, vai vir sem a voz do cantor. Então, o que você pode fazer? Primeiro, treinar cantando, né? Gente, assim, não é pra cantar bem, é só pra treinar a pronúncia, tá? Você vai treinar primeiro com a voz do cantor, depois você treina como se fosse um karaokê. Treinar o quê? Ler a palavra em coreano, né? A pronúncia. Perder a vergonha de abrir a boca para falar coreano, né? Treinar, abrir o A bem aberto, o O bem aberto. Então, essa é uma dica minha, beleza? Agora você já sabe vocabulário, já sabe as vogais, as consoantes compostas, patim. Aí você vai entrando agora aos poucos na gramática, né? Então você pode baixar alguns materiais online, alguns livros, né, que tenham disponibilizados online, alguns sites, vídeos no YouTube mesmo, para você ir aprendendo frases, estruturas gramaticais. E qual é o segredo da gramática? Repetição, revisão. É você aprender, voltar, ler, voltar, no outro dia vai, pega de novo e lê de novo. É assim que a gente aprende qualquer língua, né? Se você lê a gramática, isso é um erro que eu cometi mesmo. Eu queria acabar o livro logo, eu queria fazer tudo no mês, 21 dias. E aí o que eu fazia? Eu só estudava um dia a gramática e pulava, no outro dia era outra. Eu não praticava, então você tem que praticar. Você aprendeu essa gramática hoje, aí você escreve ela, faz assim, faz um diário. Um diário que você escreve 3 frases por dia, 10 minutinhos do seu tempo aí você tira antes de dormir, no intervalo da escola. Você escreve assim, você usa a gramática que você aprendeu, mais o vocabulário que você sabe, né? Escreve, eu fiz isso hoje. Não se prenda muito, mas eu não sei escrever que eu fiz no passado isso aqui. Não se prenda, coloca no infinitivo mesmo, né? Não precisa se prender a isso. Então, praticar é a chave. E como conseguir mais vocabulário? Bom, agora você já aprendeu algumas palavras com as vogais, com as consoantes, né? Então você deve estar se perguntando, e agora, né? Para onde eu vou? Onde eu vou achar mais vocabulário? E aí você pensa, quando eu era pequeno, lia livro infantil, então eu vou para os livros infantis coreanos, né? Não, meu caro amigo, eu também pensava assim como você. Eu já sei tudo que passa na sua cabeça, porque eu já passei por isso. Se você pegar um livro infantil, eu peguei um, né? Na minha boa intenção de estudar coreano. Peguei lá e tava cheio de onomatopeias, tipo, blum, 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 blim, 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 fez o brilho no vidro do palácio da sua majestade, dona não sei o que. Então, tipo, quantas vezes você vai usar blim, 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 blom, 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 né? Palácio, majestade
nos seus primeiros dias, assim, de conversação em coreano, sabe? Então você fica se perguntando, acho que talvez não seja por aí. Aí você pensa, então vou para os livros infantos juvenis. Vou traduzir Harry Potter, né? Vou traduzir O Pequeno Príncipe. E aí, meu caro amigo, outro erro que você comete. Porque eu fui pro Pequeno Príncipe depois de 1 ano e meio estudando aqui na Coreia e ainda assim sofri muito para traduzir aquilo tudo lá. Então, o que eu aconselho? Livros infantos juvenis são bons a partir quando você já tem uma base gramatical boa e tal. Aí eu já recomendo. Livros infantis, não. Então, o que eu recomendo, por exemplo, são webtoons, né? Que são os quadrinhos online. Por quê? Porque é online, é gratuito, né? Até um certo episódio é gratuito. Mas como você só vai usar para estudar, aí não tem problema. Então, são diálogos, conversações naturais do dia a dia. Eu recomendo webtoons com temas mais simples, né? Comédia romântica, coisa assim. Se você pegar uns com reinos e príncipes, aí vai cair naquele problema do livro infantil também. Ai, Rita, eu amo novela, né? Eu posso aprender com novela? Olha, eu acho difícil. Porque também são palavras, às vezes, né? Eles querem fazer uma coisa mais poética e tal. Eu acho um pouquinho complicado. E não tem nenhuma legenda, assim. Você não vê a palavra. Então, você tem que tirar de ouvido, pode ser bem complicado e meio frustrante, né, no começo. Então, o que eu recomendo, em vez de dorama, novela, programas de variedade. Por quê? Na Coreia é muito comum eles colocarem, né, a legenda escrita no programa de TV e tal. Então, ali você pode conseguir pegar umas palavrinhas. E eles usam... Não tem um script em si, o roteiro, mas, assim, as falas saem, né, bem, assim, natural. Então você vai aprender bem o natural mesmo da fala coreana. Outra recomendação, filmes de animação. Não recomendo os desenhos em si, porque às vezes as vozes são muito gritando assim, é complicado. Então, se você estudar com filmes de animações, geralmente da Disney, dublados em coreano, né? Aí você vê, ou com legenda em coreano, eu recomendo mais. E aí você vê e revê o filme, vê e revê, você já sabe o conteúdo dele, então já fica mais fácil, né? Às vezes, se você pega uma novela, né, uma coisa muito comprida para você estudar, essa coisa de ficar revendo para repetir e lembrar, às vezes pode ser um pouquinho chato, difícil, né? Por isso, né, um filme é uma boa pedida. E K-pop? Então, eu posso aprender com K-pop? Pode, né? Assim, quem sou eu pra falar que não, né? Só que você não vai traduzir a música inteira, sabe? Porque às vezes é muito poética, às vezes tem conjugações erradas só para poder rimar. Então, o que você vai pegar? Pegar palavras-chave ou o título da música, né? Alguma coisa do refrão. E você pega 2, 3 palavras de cada música que você gosta para decorar, né? Não se prenda muito à estrutura gramatical da música inteira e tal. Então, bem tranquilo. Ah, uma vez me perguntaram como melhorar a escrita. Pega a letra de música, não precisa saber o significado. Você vai escrevendo. Copia a letra. Aí você vai praticar a escrita com palavras que existam mesmo, né? Então, copia a música. Claro, aí se você quiser praticar, por exemplo, a leitura dela, aí você lê, né, e tal. Então, você pega e vai copiando a letra. É uma ótima forma de treinar a escrita. Então, essas foram as minhas dicas para quem tá começando a aprender coreano, né? Qual ordem seguir. Então, eu falei um pouco da minha experiência, o que funcionou, o que não funcionou. Então, eu acho que pode ser muito útil para vocês. Assim, vocês conseguem cortar o caminho, né? Não precisam passar pelo mesmo erro que eu passei. Então, resumindo, aprenda o Hangul. Aprendeu o Hangul, aprende as palavras, vocabulários relacionados com essas letras que vocês aprenderam. Aos poucos vocês vão aprendendo gramática. Enquanto você está aprendendo gramática, vai praticando a leitura e a pronúncia com as músicas que você gosta. E enquanto isso, você já vai escrevendo também um diáriozinho. E aí você já aprendeu muito vocabulário, vai pesquisar mais vocabulário em outras fontes, né? Ou quadrinhos que você gosta. Às vezes tem os mangás traduzidos em coreano, ou os próprios manhwas são originalmente em coreano também, você pode estudar por eles. E aí, se você tiver mais alguma outra dica que você gostaria de compartilhar que funcionou com você e você acha que vai funcionar com as outras pessoas, deixe aí nos comentários, vamos, né? Todo mundo se ajudando, que a gente chega lá, tá bom? Muito obrigada novamente por assistir o vídeo. Se não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Gente, isso faz muita diferença. Eu acordo, eu vejo, tem mais inscrito. Fico até mais feliz. Tem curtida no seu vídeo. Fico até mais feliz. Então, né, curte aí, se inscreve, né? Sininho, se não tem o sininho, ativa o sininho. E é isso por hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários também. É isso. Tchau, tchau.